Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero trazer aqui uma dica de direito constitucional. Você que se prepara aí para concursos públicos, exame da OAB, direito constitucional especificamente no tema funções essenciais à justiça. Se aparece no seu edital esse assunto, bastante atenção. Começa na Constituição, lá no artigo 127 em diante. As funções essenciais à justiça, vejam, elas são integradas por 4 grupos de pessoas ou órgãos. Quais são esses 4? A advocacia, que a gente divide em advocacia pública e privada, a defensoria pública e o Ministério Público. Percebam, para que o Estado possa exercer a sua função jurisdicional, que é uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário, é necessário que as ações sejam levadas ao Judiciário. Os juízes, em regra, eles não podem dar início a um processo de ofício. O juiz vai lá e começa uma ação, um processo judicial em favor de alguém. Não. Isso quebraria a imparcialidade que o judiciário deve ter. Então, em razão do princípio da inércia da jurisdição, é necessário que as causas sejam levadas ao judiciário. E daí, então, nós temos a figura das funções essenciais da justiça. São 4 órgãos ou pessoas e eu vou concentrar a atenção em uma delas, tá? A advocacia privada é o advogado. Eu, por exemplo, sou advogado, além de dar aula. Artigo 133 da Constituição. Ele vai dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça. Mas não é aqui que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção na advocacia pública. Só para constar, a Defensoria Pública defende os necessitados, tá? É como se fosse uma advocacia social. Não tem condições de contratar advogado particular, a pessoa pode se valer da Defensoria Pública. E o Ministério Público, né, aquele órgão que defende os interesses sociais, individuais e disponíveis. Artigo 127 em diante da Constituição. Eu vou concentrar aqui a minha atenção na advocacia pública. Quem é o grande representante da advocacia pública? E aí vejam, a Constituição define isso no artigo 131, em que ela diz que a Advocacia Geral da União, portanto a AGU, é uma instituição que diretamente ou através de algum órgão a ela vinculado, então ela, AGU, diretamente, ou a órgão vinculado a ela. Vejam só, representa a União. E quando a Constituição diz aqui representa a União, abrange os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então representa a União. Judicial e extrajudicialmente. Então, representa a União. Mas qual a função precípua da AGU? Vejam só, ela tem por atividade a consultoria jurídica e o assessoramento do poder executivo. Consultoria e assessoramento jurídico do poder executivo. Como nós estamos falando aqui no âmbito federal, o Poder Executivo Federal, ele é representado pelo Presidente da República. É o Presidente quem exerce o Poder Executivo no âmbito federal. Então, a AGU, ela vai funcionar ali, vejam, assessoramento e consultoria jurídica agora é apenas em relação ao Poder Executivo. Então, o Presidente da República, atualmente Bolsonaro, se ele precisa se valer de alguma consultoria jurídica, ele vai lá e se utiliza da Advocacia Geral da União. Então, essa é uma instituição que está ali vinculada ao Poder Executivo. Faz a defesa judicial e extrajudicial e dos interesses do Poder Executivo. Agora, outra questão importante a saber é quem é o chefe da instituição. Sabemos que ela faz a consultoria e assessoramento jurídico do Executivo, ok, mas quem é o chefe dessa instituição? E aí, cuidado em provas, tá? Tem alguns requisitos para lembrar. É o parágrafo 1º do artigo 131, é o Advogado-Geral da União. É fácil de lembrar. A Advocacia Geral da União, ela está à frente dela o Advogado-Geral da União, é o chefe da instituição. O cuidado que você tem que ter é quais são os requisitos para ser Advogado-Geral da União. Então, veja só, tem que ser cidadão, tem que ter mais de 35 anos de idade, tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada. Esses são os requisitos. Quem é que escolhe o chefe da instituição? O Presidente da República. Inclusive, o AGU tem status de ministro de Estado. Vejam, é um cargo de livre nomeação e exoneração. Isso aqui é importante numa questão de prova, porque o examinador costuma colocar, os requisitos às vezes aparecem corretos, ele vai lá e diz, nomeado pelo Presidente da República e que tem que ser da carreira da AGU. Não tem que ser da carreira. Esse é um primeiro ponto. Ó. E vejam, como é de livre nomeação e exoneração,
não tem que ter passado por concurso público para ser o chefe da instituição. Então, livre nomeação. É um cargo de confiança. Vai ser o advogado ou advogada ali do presidente da República. Então, bastante atenção quanto aos requisitos e não caia na pegadinha que diz que tem que ser da instituição ou mais. Quando ele diz lá, nomeado pelo presidente e tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Errado. O Procurador-Geral da República, sim, que é o chefe do Ministério Público da União. Mas aí é outra coisa. Aqui, a Advocacia Geral da União, o AGU, não precisa ser aprovado pelo Senado, porque é um cargo de livre nomeação. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.